Olá, pessoal! Hoje o vídeo é sobre Power BI e qual a forma mais fácil de você classificar um gráfico de A a Z ou de Z a A, mas conforme o seu status e conforme aquilo que você precisa e não aquilo que ele coloca para você. Então, se você tem algum tipo de problema para criar, por exemplo, gráfico de status específicos, que é o que a gente vai ver hoje, por exemplo, como classificar um gráfico que seja excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Precisa ser nessa ordem. E se você quiser criar isso dentro do Power BI e classificar da forma que ele te apresenta, você não vai conseguir enxergar dessa forma. Ou então, um caso bem simples que acontece com quase todo mundo. É aquela questão de você colocar janeiro, fevereiro, março. Dentro do Power BI não existe uma lista já pré-definida, como temos no Excel. Então, nós temos que dizer para que ele consiga classificar dessa forma. Então, hoje eu te ensino dois jeitos bem simples para que você consiga fazer aí no seu Power BI e nos seus relatórios. Então, para iniciar a aula de hoje, eu separei algumas planilhas para que a gente possa trazer aqui para dentro do Power BI. Então, eu abri um Power BI zerado aqui e eu vou importar dados aqui do Excel. A planilha que eu escolhi não está aparecendo aqui, então eu vou colocar todos os arquivos, porque ela está em CSV. Então, eu vou clicar duas vezes e vai carregar aqui para dentro do Power BI. Ele vai me perguntar aqui o que eu quero fazer. Eu vou dizer que eu só quero carregar, porque está tudo certo. Ele vai fazer essa consulta e vai fazer essa conexão. Pronto, já criou aqui do ladinho para mim e eu tenho status e valor, exatamente igual eu tenho essa visualização no Excel. Eu quero criar um gráfico do status como valor. Então, eu cliquei aqui nesse gráfico de colunas com o valor, flego as duas opções e ele aparece aqui para mim dessa forma. Certo? Então, eu tenho os valores aqui e aqui embaixo eu tenho a descrição do status. O que acontece? Eu vou colocar aqui o rótulo de dados, bem conhecido no Excel, e aqui ele mostra para gente os valores. O que acontece aqui? Se eu quiser classificar essas informações, por exemplo, eu quero excelente, eu quero bom, regular, ruim e péssimo. Eu quero nessa ordem, não na ordem dos valores. Se eu mexer nessa informação aqui, o que acontece? Ele acaba mudando os valores apenas. Se eu vier aqui e classificar por status, ele vai classificar aqui, ó, numa ordem de A a Z e não na ordem que eu escolhi, ou seja, excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Seria dessa forma, e ele não está trazendo do jeito que eu preciso. Como que eu vou editar isso aqui então? Se eu vier aqui, eu consigo ver essa tabela. Então, o ideal seria nós editarmos essa tabela e falarmos como que a gente quer essa classificação. Então, eu venho aqui em página inicial e eu venho em transformar dados. Eu vou abrir o Power Query dentro do Power BI. E aí, a gente vai criar uma coluna condicional, e justamente observando aqui o status. A gente vai fazer o seguinte: adicionar coluna e a gente vai adicionar uma coluna condicional. Fazendo isso, ele vai carregar aqui algumas informações e é exatamente igual ao C do Excel. Então, a gente vai poder escrever aqui o nome da coluna, vou escrever classificar aqui, e aí eu venho conversando com o Power BI exatamente igual a gente faz com o C lá no Excel. Então eu falo assim: quando no status for igual a, certifique aqui que tá para digitar um valor. Se for igual a excelente, o valor vai ser 5. Adicionar mais uma etapa. Se o status for igual a bom, então é 4. Mais uma, seguindo a mesma ordem. Se o status for igual a regular, então é 3, mais uma. Se o status for igual a ruim, vai ser 2. Se ele não é bom, se ele não é excelente, se ele não é bom, regular e ruim, ele é péssimo. Então, o último resultado aqui é 1. Eu vou dar um OK. Pronto, ele criou essa coluna. Eu vou vir aqui e fechar e aplicar. Agora ele vai carregar essas informações para dentro do Power BI.
e vai adicionar uma coluna aqui para nós. O que aconteceu aqui? Ele está classificado como texto, assim como o Excel. Como que eu consigo identificar isso? O número está do lado esquerdo. Então, eu vou editar novamente e eu quero fazer essa coluna se transformar em número, justamente para ele entender. Ó, 1, 2, 3 aqui, eu venho e coloco que é um número inteiro. Pronto, está classificado como número, eu vou fechar de novo aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui nessa coluna do status e agora a gente vai classificar a coluna do status pela coluna do classificar. Olha só que interessante. Então, eu coloquei esse modo de organização aqui e agora no gráfico a gente já consegue visualizar aqui dessa forma. Então, excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Se a gente vier aqui e fazer ao contrário, ele vai fazer daquela forma que a gente apontou aqui, sendo péssimo, ruim, regular, bom e excelente. Um outro caso que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma planilha de vendas aqui e eu preciso analisar as vendas de janeiro a dezembro. E aí eu faço o seguinte, eu clico aqui nessa área e eu clico novamente aqui nesse tipo de gráfico de colunas. E aí o que acontece? Eu venho aqui, flego o mês e eu flego também o valor. Quando eu faço isso, ele classifica o gráfico automaticamente para mim de acordo com os dados que eu tenho. Se eu vier aqui em cima nos 3 pontinhos e classificar em ordem crescente ou decrescente, ele vai considerar os valores. Ou então eu posso aqui escolher por mês e ele vai fazer a classificação agora alfabética e não é uma classificação como no Excel, que já existe uma lista pré-definida dentro dele. Aqui não tem uma lista pré-definida, então nós vamos ter que ajustar isso. Para isso, nós fazemos aqui então uma tabela chamada meses. É uma tabela de menção. Aqui nós temos uma tabela fato de vendas e aqui temos uma tabela de menção. Agora, para a gente facilitar essa análise aqui, a gente faz o seguinte, eu venho aqui na parte das tabelas, eu clico nessa daqui que tem os meses e eu coloquei a classificação de 1 a 12, sendo de janeiro a dezembro, e eu vou classificar essa minha coluna dos meses aqui pela classificação, que é essa que eu criei aqui do lado, numericamente. Feito isso, está tudo certo. Agora, a gente pode vir aqui nessa partezinha do modelo e nós vamos fazer uma ligação de tabelas. Então, eu vou ligar os meses da tabela meses com o mês da tabela vendas. É uma ligação de muitos para um aqui, que nessa tabela de meses, ela acontece apenas uma vez, ou seja, eu tenho uma vez janeiro, uma vez fevereiro e assim por diante. Então, voltando aqui em cima, eu venho aqui nesse gráfico e eu tiro a flag do mês e eu coloco a flag aqui em cima. Aí, eu consigo ter essa análise agora por mês e eu posso colocar os meses aqui no eixo. Então, eu tenho a classificação de janeiro a dezembro aqui. Eu posso também fazer uma análise ainda melhor nesse sentido, classificando aqui algumas informações por valor. E aí eu consigo ter essa análise aqui de fevereiro, enfim, dos valores em si. Ou então eu posso classificar por meses de acordo com aquilo que a gente criou. Então eu venho aqui, escolho de A a Z e ele faz para nós aqui de janeiro, fevereiro e assim por diante. Uma última observação é que aqui nós temos os meses e os anos juntos. Então eu posso ter janeiro de 2020, 2021, 2022. Então, eu posso também trazer o ano aqui junto com os meses e também podemos fazer uma análise dessa forma aqui. Então, clicando nesse símbolo, nós conseguimos ter aqui uma análise dos anos de 2021 e também de 2022 sendo mostrados aqui no mesmo gráfico. Você pode também utilizar a setinha aqui e fazer as análises conforme aquilo que for importante para você no momento. Então, trazendo as setinhas aqui, você consegue um detalhamento das datas, que fica bem mais fácil de ver no gráfico. As dicas são simples e fáceis, né? Eu espero ter te ajudado com essas duas dicas. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe aqui um feedback nos comentários, curta o vídeo, compartilha com quem precisa saber disso e eu te vejo na próxima semana. Até!